Bom dia, terceirão! Tudo bem com vocês? A aula de hoje é referente ao módulo 17, que está aí na apostila de vocês, na página 63. Então, é uma reação orgânica. Essa matéria aqui é a matéria de terceiro ano, né? Que a gente aprende, então é uma matéria que a gente vai aprender especificamente, mais detalhadamente agora no terceiro. O ano passado a gente viu lá os tipos de reações, a gente nem chegou a dar tempo de ter visto os tipos de reações, tá? Que existem na química orgânica. Então fica bem atento, tá? Porque é um assunto recorrente que vem caindo no Enem sobre as reações com os compostos orgânicos, tá? Então, lá no a gente introduz vendo reação de substituição, adição, eliminação, né? E a oxidação, tá? Então, nós vamos agora falar especificamente da reação de substituição. A reação de substituição, ela ocorre no caso dos elementos orgânicos, nos alcanos, né, são aqueles hidrocarbonetos de ligação simples, saturada, né, ligação sigma, né, e nos aromáticos. Os aromáticos é aquele que tem núcleo benzênico. Então vamos lá, né? Substituição, o próprio nome já diz. O que acontece? Um átomo ligado à cadeia carbônica sai e outro entra em seu lugar, é substituído. Normalmente, quem que é substituído? O hidrogênio. Então, o hidrogênio sai, entra outro átomo ali no lugar do hidrogênio, tá? Então, lá, nos alcanos, tá? Hidrocarbonetos aromáticos e nos derivados halogenados, que às vezes sai um halogênio e entra um outro grupo funcional ou entra um outro hidrogênio. Mas, normalmente, é assim, né? Ocorre, tem lá o alcano, só hidrocarboneto, sai hidrogênio, entra o outro, né? Entra aquele elemento ali da substituição. Então, por exemplo, eu tenho aqui o benzeno, lembrando que em cada um desses tem um H, né? Sai um H, entra um Cl no lugar dele e aquele H que saiu vai ficar com outro Cl que estava ali no reagente. Então, normalmente na reação de substituição eu tenho dois reagentes formando dois produtos. Eu não tenho aumento no grau de insaturação, ou seja, as ligações, né, duplas continuam, eu não aumento nem diminuo, tá? Fica mesmo tanto. No caso aqui do benzeno, que eu tenho as insaturações, as ligações pis aqui no anel, tá? E no caso do alcano também continua sendo todas ligações simples. Então, especificamente no alcano, nós temos umas peculiaridades, tá? Primeiro, então, se eu tenho lá uma cadeia de carbono e eu tenho lá carbono nessa cadeia, carbonos terciários, primários ou secundários e quaternários. No carbono quaternário, como ele está ligado a outros 4 carbonos, ele não sofre substituição, porque ele não vai perder elemento orgânico para entrar, por exemplo, um halogênio, tá? Então, o que sai? Vai para onde que eu tenho hidrogênio, tá? E no carbono quaternário, nem não fala porque nele não vai acontecer substituição. Vai acontecer no terciário, que tem pelo menos um hidrogênio para substituir. O hidrogênio ligado ao carbono terciário é o mais facilmente que sai que é o substituído. Depois é o hidrogênio ligado ao carbono secundário e o mais difícil a ser substituído é o hidrogênio ligado ao carbono primário. Então, mas então se tiver carbono terciário só vai acontecer a substituição no carbono terciário? Não. Só que, né, então, eles sempre gostam de mostrar nas reações orgânicas de substituição em alcanos que eu sempre vou ter a presença de 2 produtos, tá? Só que um em maior quantidade e o outro em menor quantidade. Então, o que estará em maior quantidade é o que tem maior facilidade de substituir o seu hidrogênio. Então, se na cadeia, por exemplo, nessa cadeia que eu tenho um carbono secundário e 2 primários. Então, quer dizer que a maior quantidade, 60% da substituição do halogênio aqui do cloro vai ser no carbono secundário. E os outros 40% eu vou ter uma substituição dos carbonos primários, tá? Então, não é correto falar se tem carbono, vai acontecer a substituição do carbono secundário. Não. Eu vou ter maior quantidade de substituições do carbono secundário, mas também vai sobrar algumas moléculas de carbono primário que vai ser substituída nesses carbonos primários, só que em menor quantidade. E os hidrogênios que saíram vão reagir com o outro halogênio que ficou.
tá? A halogenação. Então, quando a gente fala no alcano, nós chamamos de halogenação. Por quê? Porque eu vou ter a substituição de hidrogênio por um halogênio. Especialmente quem? Cloro, bromo e iodo. Tá? O flúor, ele não substitui muito, né? Não entra em reação de substituição em alcanos porque dão reações explosivas. Então, isso não é feita, né? Não convém fazer isso em laboratório. Porque lembrando que essa reação de substituição ao alcano é uma reação que não acontece espontaneamente. Eu forço, eu tenho que, né, fornecer uma energia de ativação ali para ocorrer a reação. Então, uma halogenação, eu tenho que ter luz, calor, tá? Eu tenho que ter um catalisador para essa reação ocorrer. Se tiver a temperatura ambiente, não tiver nenhum fator influenciando, o alcano pode chegar perto do flúor, que ele não, do cloro ou qualquer outro halogênio que não vai reagir espontaneamente, a não ser que tem uma forçada ali. Então, por isso a gente fala que os compostos orgânicos eles são pouco reativos. Para eles reagirem, depende de uma ativação, de uma energia de ativação, tá? E aí tem um detalhe aqui, que a substituição nos alcanos é por radical livre. O que é isso, radical livre? Então, tem a ver com o reagente que está junto com o carbono ali, com a cadeia carbônica ali. Olha lá, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos analisar o reagente que vai reagir com o composto orgânico. Porque o composto orgânico nós já analisamos. Qual hidrogênio que vai sair? Então, primeiro terciário, depois secundário e por último primário, tá? No outro reagente, o que vai acontecer? Ele vai quebrar e um vai substituir lá, vai entrar na cadeia orgânica e o outro vai pegar o hidrogênio que saiu para se estabilizar. Quando ocorre substituição em alcanos, a cisão, né, ou seja, o que é cisão? Corte entre os dois reagentes, o reagente que está ali, a molécula do reagente, no caso vamos supor aqui que é um ClCl, né, que é uma substância simples, né, em que eu tenho dois átomos iguais e tem a mesma eletronegatividade, então é mais fácil fazer uma cisão homolítica. O que é isso? Eu vou cortar de modo que por exemplo, cada átomo vai ficar com o seu elétron que foi usado no compartilhamento. Cada um pega o seu e fica ali livre para fazer novas ligações, tá? Então essa cisão nós chamamos de cisão homolítica, ocorre muito em substâncias simples, né? Que é formada pelo mesmo átomo, porque é mais fácil a gente conseguir, né, dos reagentes conseguirem quebrar, dos catalisadores conseguirem quebrar, de modo que cada átomo fica com seu elétron livre. Não que um átomo pega o elétron para ele e o outro fica sem elétron. Então é isso que é o radical livre. E a substituição, né, nos alcanos é por radical livre. Ou seja, olha lá, especialmente o halogênio, a halogenação. O que acontece? É uma substância simples, ocorre a cisão bem no centro ali da ligação, onde cada elemento pega o seu elétron e depois vai então reagir com a cadeia orgânica ali, tá? Então isso é radical livre, com o elétron livre para fazer um compartilhamento, formar um novo produto, tá? Agora, né, tem outro tipo de cisão que é a cisão heterolítica, quando ocorre muito em compostos, né, em substância composta, ou seja, em elementos cuja eletronegatividade é diferente. Então, igual nós colocamos X e Y. Então, ali para ocorrer uma reação, né, entre elementos, é mais difícil ocorrer uma cisão homolítica. Então, ocorre uma cisão heterolítica, né? Em que? O que é essa heterolítica? Um átomo vai ficar com os elétrons, com o elétron dele, mais puxar o elétron para ele, da ligação, assim, que é o que ocorre nos ácidos, né, na ionização. E o outro átomo, ele perdeu os elétrons, tá? Então, o átomo que perdeu, ele vai ficar carregado positivamente, porque ele perdeu. A perda em química a gente representa com um sinalzinho de mais. E o átomo que ganhou vai ficar representado com um sinalzinho de menos, porque ele ganhou aquele elétron para ele, tá? Aí, nós chamamos, né, essa perda de elétron, esse átomo que perdeu o elétron e vai se encaixar na cadeia carbônica de eletrófilo, ou seja, que ele vai ter filia, ele vai ter fome de elétron, porque ele está com carga positiva, ele precisa repor essa carga positiva. Então, se o átomo, né, que ligou, eles falam muito que atacou, né, o composto orgânico, a cadeia orgânica, for um átomo com carga positiva, nós chamamos ele de reagente eletrófilo. Por quê? Porque ele vai ter
for fome, ele vai ter filia por elétron. Se o átomo que atacou a cadeia orgânica for um átomo com carga negativa, né, ele está carregado negativamente, os elétrons ficar para ele vai então ter filia por quê? Por carga positiva. Onde temos carga positiva? No núcleo, então por isso chama nucleófilo, tá? Então se o átomo que vai lá atacar, vai reagir, vai substituir o hidrogênio que saiu do alcano, tiver a carga negativa, nós chamamos aquele átomo, o reagente, nucleófilo, tá? Ou nucleofílico, tá? Entenderam? Tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai continuar fazendo, né, continuar essa aula falando da substituição em aromáticos.